fazendo e aprendendo, né? Porque, como eu já disse de outro respeito, eu sou leigo aqui da live. E então todo dia, toda vez que eu vou fazer uma live, eu tenho que aprender. Isso é uma coisa interessante, assim, porque para mim, nesse tempo que nós estamos aqui, naquilo que eu digo, eu chamo de noventena já, né? Que nem é quarentena, eu fico um pouco tolhido em termos de atividades e tal. Então a live é um caminho, é uma forma de compartilhar com as pessoas aquilo que eu penso profissionalmente, aquilo que eu penso como pessoa, e que na verdade é uma forma de contribuição. Quando eu compartilho, eu contribuo com alguma coisa melhor para a humanidade. E na verdade, nesse momento eu fiz uma live no Facebook falando de afetividade. E agora, aproveitando, já que eu tô aqui no clima, então vou falar de algo que é interessante, que tem a ver com a afetividade e que já teve alguma repercussão, né, com as pessoas, é sobre o autoelogio. Porque o autoelogio, né, é uma coisa que nós não praticamos muito, porque nós somos tolhidos pela nossa educação, pela cultura que a gente tem, parece que é pecado você elogiar a si mesmo. Na verdade é essa. A gente, como eu já falei, a gente é pouco dado ao afeto, e principalmente o afeto para si mesmo, quer dizer, o autoafeto, a autoafetividade. O elogio, vou me deter nisso, o elogio é uma forma de afeto. Quando você elogia alguém, você está sendo afetivo com essa pessoa, você está sendo estimulante, porque o afeto é um estímulo. O afeto é um estímulo. Eu já falei isso várias vezes, e no meu livro mesmo, eu tenho um livro sobre autoestima, onde que eu falo, né, sobre tudo isso. E uma das sugestões que eu dou é que chega um momento que você precisa aprender a, a ser afetivo com você. Porque se você fica esperando o afeto dos outros, muitas vezes esse afeto não vem. Nós vivemos numa sociedade pouco afetiva. Isso é interessante perceber. Nós somos muito pouco afetivos. Agora, com a dificuldade dessa pandemia, então, que as pessoas não podem se abraçar, não podem se tocar, então isso fica mais evidente, né? Daí as pessoas dizem, nossa, eu sinto falta de um abraço. Mas na vida normal, digamos, normal, né? O afeto é algo que não se pratica muito. E desde o princípio, a educação geral que as pessoas recebem, ela é pouco afetiva. Começa na família e vai se espraiando. Então, nós somos pouco afetivos. E eu digo que para começar um trabalho, para você aprender, resgatar o afeto necessário, porque o seu afeto é um estímulo, você precisa dele o tempo todo. Existem várias formas de demonstrar afeto, né? Através da palavra, através da verbalização, através da escrita, através do toque, através do olhar. O modo como que alguém me olha, muitas vezes, é afetivo, é um afeto. E às vezes não é, às vezes é um afeto, entre aspas, negativo. Então nós precisamos compreender isso para melhorar, porque a maior parte das pessoas vive numa ilusão, vai parecer um pouco redundante, vive uma ilusão de que vive. Mas, na verdade, a maioria das pessoas
apenas sobrevive, porque não aprendeu a viver. Essa é uma verdade. Não aprendeu a viver. Nem sabe o que é viver, porque a sociedade como um todo impôs para ele um modo de vida que ele pensa que é viver. E na maior parte do tempo é apenas sobreviver. Sobreviver. Preste bem atenção nisso. Sobreviver. Então, a gente precisa aprender a viver. E viver é viver da melhor maneira possível. É não viver de qualquer jeito. Nós vivemos de qualquer jeito. A maioria, como eu já disse. Nós precisamos aprender a viver. Aprender a saborear a vida. Dia desses eu assisto muito um canal que hoje eu posso dizer assim que é um parceiro meu, conhecido meu, que chama-se Chico Abelha, vocês podem procurar aí. É um canal que fala muito de roça, do povo da roça. E a gente percebe daquela vida da roça, que é uma vida simples, o tanto de afeto que tem ali. E são pessoas simples. São pessoas que às vezes as pessoas não dão nem valor a essas pessoas. Então, muita afetividade rola entre essas pessoas nesse ambiente da roça rural. E eu percebo assim que na área urbana, no meio urbano, a afetividade é quase nula. Todo mundo correndo para lá e para cá, né? Correndo atrás não se sabe de quê. Às vezes parece o cachorro, né? Correndo atrás do rabo, querendo ser feliz do modo como que a sociedade diz que é ser feliz. Porque a sociedade materialista, ela coloca para as pessoas que ser feliz é possuir. Possuir bens, possuir coisas, etc. Até possuir pessoas. Então, é um modo totalmente inadequado de dizer para o outro que isso é viver, porque as pessoas ficam correndo e não tem tempo para ser feliz. E não tem tempo para a afetividade, essa afetividade simples que é a do pai e da mãe brincando com o filho, por exemplo, tirando um tempo para brincar, para ser criança junto com os filhos. Isso é afetividade. E a sociedade nossa, a educação que a gente recebe é uma educação muito crítica. E muito crítica é precária. Então, nós não. Quando somos bebês, por exemplo, daí pega no colo, vai para lá, embala para cá, embala para lá, mas depois vai deixando para lá. Como se a criança, na medida que crescesse, não precisasse mais do aconchego, do toque, do abraço, do beijo. E das palavras, da aceitação pelas palavras, que é o elogio. Se a educação, como eu disse, ela é muito crítica, e essa educação crítica ela se dá na família, na escola, na religião, etc., na sociedade, então não há tempo para o elogio. Então você é o tempo todo criticado, sempre criticado. Você, por mais e melhor que você faça, você sempre vai receber crítica. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade, com o advento da internet, das redes sociais, que o afeto desaparece. As pessoas, qualquer coisa que você posta que desagrada alguém, a pessoa não critica a sua ideia, critica você pessoalmente. E hoje há esse caminho de desconstruir o outro. Desconstruir o outro, quer dizer, criticar o outro, amar o outro, no sentido de que você parte para cima do outro nominando as suas deficiências, suas ineficiências e escolhas, e você agride o outro. É o que mais se faz nas redes sociais, é agredir os outros. Não é?
Mesmo que seja virtualmente, essas agressões, elas são péssimas. Então, nós vivemos num mundo onde que o afeto, ele é mínimo, mínimo do mínimo. Começa aí pelo aquilo que você observa, né, no meio, por exemplo, no meio, sempre vorazes, né, em querer levar vantagem em cima do outro, em querer destruir o outro. Isso não tem nada de afeto. Mas vamos para esse campo particular, individual. Eu sempre falei para os meus clientes que eu digo assim, chega um momento que você tem que ser responsável pela a sua transformação existencial. Se está ruim, vamos melhorar. E quem tem que melhorar é você. Porque se você ficar esperando que os outros façam alguma coisa para você, isso não vai acontecer. Porque os outros estão na vibe deles. Então, eles não estão interessados em ajudar você a melhorar, a se transformar. Porque eles têm os conceitos, os preconceitos, as discriminações, etc., e que não vão ajudá-lo. Então, quem tem que se ajudar é você. E o autoelogio é esse, você se autovalorizar. Um caminho é você aprender a fazer um rol das suas qualidades. Aquilo que você faz bem, aquilo que você é melhor, aquilo que você vê que tem potencialidade, que você tem, faz bem, aquilo que você é melhor, aquilo que você vê que tem potencialidade, que você tem competência, que você tem talento. Isso você tem que aprender a valorizar, a se autoelogiar, porque isso é egoísmo, é pedantismo, é arrogância. Na verdade, não é bem assim. Arrogância, pedantismo, certo? São coisas diferentes. O autoelogio é o autorreconhecimento. O autorreconhecimento das minhas qualidades. O autorreconhecimento do meu valor. O autorreconhecimento das minhas competências, das minhas capacidades. Então, você precisa entender que essa transformação existencial, ela depende de você. E aprenda a elogiar-se, a se autoelogiar. Aprenda a dizer isso, eu sei fazer bem feito. Isso eu sou legal nisso. Eu sou capaz. Porque se você ficar, como eu disse, esperando que alguém reconheça, de repente você vai encontrar pessoas que não têm afim e nunca elas vão reconhecer alguma qualidade em você. Eu já passei por isso em minha vida e sei muito bem como é que funciona. E centenas e centenas de clientes meus sabiam como é que funcionava, então eles trataram de mudar. Porque o processo terapêutico que eu trabalhei e trabalho é de elevação da autoestima. Então você precisa aprender a dizer: eu gosto muito de mim, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser assim, isso me faz bem, porque não tem como ficar esperando. Estou repetindo isso, não dá para ficar esperando o reconhecimento alheio. Você deve reconhecer as suas capacidades. Aprenda a dizer para você mesmo que você gosta de você, que você se admira. Na medida de que você aumenta, né, a admiração por você, pelas suas competências e capacidades, você diminui a interferência dos pontos negativos. E até em algum momento, esses pontos negativos tendem a ir desaparecendo, deixando de ter relevância, porque as suas capacidades superam isso tudo. No campo empresarial, disse que os pontos fortes superam os pontos fracos na medida de que você desenvolve os pontos fortes. Então você pode aprender a fazer isso. Seja um bom aprendiz e faça isso. Autoelogiar-se, então,
é auto-admirar-se, admirar a si mesmo. Gente, não existe nenhuma lei que proíba que você se auto-admire. Não existe uma lei jurídica, legal, não existe uma lei espiritual que diga que você tenha que se depreciar. Não, você tem que se auto-admirar. Você tem que se auto-gostar. Você tem que se auto-amar. Isso é fundamental, principalmente nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo. E é um tempo que nós precisamos entender e aprender com eles, aprender a viver, porque nós até então só estamos sobrevivendo. Eu já disse isso. E para viver é preciso amar-se, amar mais a você mesmo. Aí alguém dirá, mas e os outros? Ah, você só vai dar aquilo que você tem. Se você não tem amor por você, você pouco terá pelos outros. Então, amar-se não é proibido. Fazer aquilo que é bom para mim, e veja bem, quando eu falo aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para mim não significa que é prejudicial aos outros. É uma polaridade positiva que eu tenho que vestir. Então, fazer o melhor por mim é ótimo. É super, super legal, né? Super interessante, super saudável. Agora, se os outros acham isso, pensam aquilo, os outros que se danem. Porque, na verdade, eu usei essa palavra que se dane, né? Essa frase. Porque, às vezes, a gente fica muito abarrado nos outros, os outros determinam como é que a gente tem que viver. E daí você olha para os outros não são felizes. E querem impedir você de ser feliz. Então, você precisa compreender isso, olhando bem para você e reconhecendo as suas qualidades e aprendendo a se auto-admirar, aprendendo a se auto-valorizar. Isso é fundamental. Nesse processo que eu digo de restauração da afetividade comum, individual, singular com você, você tem que realmente aprender a admirar-se, a gostar mais de você, a gostar mais daquilo que você faz. Se você não faz aquilo que você gosta, procure fazer aquilo que você gosta, porque você merece. Você merece. Tem uma pessoa aqui que diz assim: vejo muitos relacionamentos amorosos, muitas pessoas só enxergam amor nos outros. Pois é, você tem que enxergar amor em você. Para que você consiga realmente enxergar amor nos outros, você tem que enxergar amor em você. Para que você possa dar amor aos outros, você precisa amar a si mesmo. Amar a si mesmo, porque se você não ama você, como é que você vai amar os outros? Eu falo muito claramente isso, já falei N vezes, né? Eu digo assim: tem gente que quer o amor do outro, mas não quer dar amor nenhum. Nessa questão de relacionamentos. É preciso que você se ame para aprender a amar os outros. É preciso que você se admire para que você aprenda a admirar os outros. Senão você vai estar mentindo. O amor é uma via de mão dupla. Muito, muito tranquilamente. Interessante que eu aprendi isso na convivência com as minhas filhas. Porque eu aprendi a ser pai, tá? Eu não nasci pai, eu aprendi a ser pai. Então eu percebi em dado momento que quando eu falava para as minhas filhas: eu te amo, você é importante para mim e eu adoro você, tenho orgulho de você e tal, eu percebi que logo em seguida eu recebi esse retorno, porque quando elas eram pequenas elas repetiam, mas hoje elas são adultas e elas falam a mesma coisa. Então, o amor que você planta é o amor que você colhe. Essa é a questão.
Super interessante isso, viu? Você aprofundar e pensar e refletir, porque o que eu estou falando aqui é breve, blá. Falei, está falado, né? Mas isso é bom para a gente pensar na vida da gente e reavaliar as nossas relações todas, a partir da relação de você com você mesmo. Porque, de repente, como eu disse, você quer afeto dos outros, mas você é pouco afetivo com você mesmo. Então, eu deixo para você essa mensagem. Aprenda a gostar de você, aprenda a se auto-admirar, aprenda a elogiar tudo aquilo de bom que você faz. Porque aí você vai aprender a elogiar os outros também. Você vai aprender a admirar os outros. Mas primeiro você vai fazer a lição de casa, que é você com você mesmo. Fica assim, então, hoje, para não ser muito extenso. E eu desejo para você, né, muita paz, muita luz e até a próxima. Fica com Deus.